Olá, sejam bem-vindos a essa aula. Se tá chegando agora no canal, não esquece, se inscreve aí para você não perder os conteúdos que rolam por aqui e vai deixando seu like no vídeo. Vamos fazer uma pintura com um efeito de inox metal, tá? E a primeira coisa que a gente vai fazer é separar as cores da imagem. Pri, mas como que é isso? A gente pega a imagem que é referência, que no caso é essa imagem que é a minha referência, e eu vou separar todas as cores que estão dentro dessa imagem, tá? E a gente acaba que, às vezes, a gente vai vendo outras cores conforme a gente está pintando, mas vamos pegar as principais aqui, que a gente já começa aqui pela alça. Aqui a gente tem alguns tons, né, de marrons mais claros aí, né, os tons ocre, né, mas o que que eu faço? Eu coloco a minha tinta aqui em cima, para eu ver se é realmente a cor, ó, tá vendo? Então, aqui eu consigo já ver que é a cor mais próxima, então a cor que eu já selecionei é a mostarda. Tem aqui a parte mais escura, né, que pode ser o siena natural, tá? Mas que vai ter também o sépia para fazer essa sombra aqui, né? Então, a gente já separa essas cores para fazer essa parte. Agora, a gente vai para os tons aqui. Aqui, né, não tem erro, a gente tem o preto aqui, com depois iluminações. Mas a gente tem aqui, ó, vamos começar com a cor base. Como que é a cor base? A maior parte aqui, tudo que a gente vai pintar antes, né, a gente pode ver que é esse tom de cinza mais claro, né? Então, a gente já começa com esse tom aqui de cinza. Então, nossa base, quer dizer que a nossa base vai ser cinza claro, tá? Então, a gente pode pintar tudo de cinza claro e depois vir trabalhando os efeitos por cima, tá? Então, isso aqui é o que vai por baixo, tá? Depois, a gente tem outros tons aqui de cinza que a gente vai comparando, né? Ó, a gente tem o cinza, só cinza. Depois, a gente tem mais escuro, que seria o cinza chumbo. E a gente tem um pouco de cinza lunar. Se você olhar bem aqui nessa parte, você consegue ver um cinza mais azulado. Você precisa encarar bastante, mas ele tá bem ali perdidinho ali, mas ele tá aqui localizado em algumas partes, tá? Então, a gente tem aqui as nossas primeiras cores e claro que não pode faltar o branco, né? Que a gente tem vários pontos de iluminação aqui, como vocês podem ver, né? Muitos pontos de luz, né? Então, trabalhando eles da forma correta, a gente chega nesse efeito, ó. Aqui na tampa, né? Reflexo, ó, dessa parte eu esqueço o nome disso aqui, tá? Mas você consegue ver que tem reflexo, luz. Então, quando a gente trabalha os efeitos certinhos, a gente consegue chegar nesse efeito bem metal, tá? Então, bora pra aula. Vamos começar aqui com essa alça, então. A gente vai fazer a base dela com mostarda. Vou usar o pincel C522, tá? Número 8. E a gente começa, então, preenchendo, tá? Aqui é só a base, tá? Então, a gente só vai preencher normal com a cor, tá? Trabalha com o pincel, ó, de lado, porque quando a gente trabalha com o pincel de lado, a gente consegue dar acabamento. Então, a gente pode fazer o contorno, pegando o pincel de lado, e quando a gente quer preencher o meio, a gente põe o pincel de frente pra espalhar, porque aí ele vai espalhar toda a tinta com essa parte maior. E quando a gente quer acabamento, a gente põe nessa posição, tá? Muitos artesãos chamam de ponta de faca, porque ele fica assim, ó, né? Como se fosse na posição de faca mesmo, tá? Então, ó, vira de ladinho, posição de faca, faz o contorno. E depois que você fez o contorno, você pode vir com o pincel de frente e preencher toda a área, porque você já deu acabamento na borda, então não tem perigo de borrar, tá? Certo? Agora, a gente vai preencher o bule. E lembra que eu falei ali que a gente vai usar o cinza claro? A gente vai usar o cinza claro aqui em tudo, tá? Então, lavo bem meu pincel, porque senão ele solta resíduo do mostarda, né? E agora, gente, não tem erro, é só preenchimento, tá? Então, eu não vou gravar todo o processo, porque não fica longo, mas, ó, você vai pegar e preencher tudo com o cinza claro, tá? Ó, pessoal, então foi feito o preenchimento. Eu vou dar um zoom, tá? Porque a gente vai começar com a parte menorzinha aqui mesmo, que é da alça, tá? Aqui na lateral. Então, a gente vai pegar o siena natural, ó, primeiro ele, tá? A gente vai fazer uma sombrinha aqui no lado, tá? Então, eu venho com o meu pincel, eu vou colocar a tinta só de um lado, não vou colocar nele todo, ó, só de um lado. E começo aqui, ó, fazer a sombra e vou trabalhando no movimento circular, fazendo esse esfumado, tá?
Então, ó. E aí, eu faço esse esfumado aqui de leve. Tinta sempre só de um lado. E o movimento circular. Tá? Ó, dessa forma. Parece que não tá, né, tão escuro aí, mas é só um pouquinho mesmo, tá, gente? Ó. Aí, eu vou colocar um pouquinho aqui em cima só, porque aqui não vai ter tanto, tá? Agora, o que que a gente vai fazer? Eu vou pegar o sépia, tá? Ponho aqui na pontinha do pincel, tiro o excesso, sempre. E agora, eu vou trabalhar a sombrinha por cima dessa que eu fiz aqui, tá? Movimento circular, novamente. Ó. Movimento circular. Eu vou deixar uma pequena marquinha aqui, ó, mais forte, no meio aqui, ó. Pouca coisa. Tá? Agora, o que que eu vou pegar? Vou pegar a cor branca. A gente vai fazer uma pequena iluminação, tá? Não tem muito, mas a gente vai trabalhar. Só que eu vou pegar também um pincelzinho menor. Por quê? Pela minha foto, eu vou mostrando pra vocês entenderem que tudo é observação, tá? Ó, deixa eu posicionar aqui pra vocês verem. Percebam que aqui a gente tem a sombra pegando aqui e depois a gente tem iluminação aqui, tá? E aqui é bem escuro, tá? Então, aqui a gente tem que escurecer um pouco mais aqui embaixo. Aí, ali onde eu falei que a gente tem... Aqui, né, vou dar uma ajustadinha aqui no finalzinho. Então, tudo é questão de a gente observar os detalhes, tá? Vou pegar o branco, como eu falei. Aqui. Ó, um pouquinho de branco. Ponho aqui no meu pratinho e tiro o excesso do meu pincel, porque ele ficou carregado. Vou, ó, de leve aqui, iluminar. Tá? Um pouquinho aqui. Agora, eu vou pegar na pontinha do meu pincel, que é o menorzinho dessa linha, que é o número 2, tá? Vou colocar a iluminação aqui, ó. Nessa parte. Ali em cima, tá? Eu vou fazer uma pequena iluminação aqui onde vai ter o risquinho, ó. Bem de leve. Eu vou tirar, tá? O excesso. Eu vou tirar o excesso. Eu só tô passando pra eu marcar onde que tá, tá? Ó, é bem de leve. E aqui é onde fica o brilho maior, né? Só que mesmo assim, eu vou tirar um pouquinho o excesso. E na parte de cima, aqui, eu tenho uma iluminação aqui também, ó. Só que eu tenho um acabamento aqui, ó. Se vocês olharem, bem pequenininho aqui em volta, ó. Com o sépia. Então, na pontinha do pincel, eu pego o sépia e faço aquele pedacinho ali, ó, do acabamento. Vocês percebem que é tudo, né, observação? Olha lá como dá diferença, tá? Então, é muito de você observar. Então, quanto mais você pinta, você vai ficando melhor nessa parte de ver mais detalhes. Você vai treinando a sua vista, tá? Então, de primeira você não enxerga tanta coisa, na segunda vez que você pinta, você começa a enxergar mais detalhes, e assim você vai tendo mais, vou dizer, um treino aí na forma que você observa detalhes, né? Ó, vou pegar o sépia, agora eu vou fazer o risquinho ali pra gente partir pra luz e sombra do bule. Então, realmente, do que vocês mais querem ver, que é o metal, né? Então, ó, peguei, diluí o sépia com um pouquinho de água. Aqui eu vou puxar o risquinho. Aí. Certo, ó. Aqui já tá feito o detalhe da alça, tá? Depois que secar, a gente vai retocando. Agora, a gente vai começar a dar efeito no bule. Pessoal, então vamos lá. Eu vou tentar deixar o zoom aqui de uma forma que vocês consigam ver, tá? Bom, primeira sombra, marcação, né, do cinza que a gente vai usar é o cinza, só cinza, tá?
Pri, como que eu começo? A gente vai fazer primeiro a tampa, porque é melhor por partes. Ó, vocês conseguem enxergar esse cinza mais claro aqui, esse que a gente vai usar agora, aqui fazendo essa ondinha do detalhe aqui, ó. E o branco, ele vem na sequência, e dentro do branco tem uma faixinha aqui, ó, tá vendo? Então, a gente precisa dar bastante zoom pra ver, tá? Ó, então eu consigo ver ele começando aqui, né? Depois aqui, ó, ele tem ele, mas aqui já tem o outro com preto também, né? E depois tem os detalhes com branco. Então, a gente vai trabalhar isso aqui aos poucos, consegue ver que aqui a gente tem uma sombra mais esfumada, né? Então, isso aqui a gente vai ganhando com a observação no zoom, tá? Esses detalhes a gente vai pescando aos poucos, tá? Ó, então a gente vai começar aqui com ele, tá? Eu vou descer um pouquinho aqui só pra não cortar a tela. Então, vamos lá. Vou pegar o cinza. Pôr no meu pratinho. E vamos começar aqui primeiro com a parte de cima, tá? Então, ó. Primeira parte. Lembrando que a gente vai clarear um pouquinho, né? Que isso aqui é a nossa base primeiro, né? Depois tem um aqui. E eu acho que eu desci um pouco demais, acho que era bem aqui. Mas não tem problema, vou mostrar pra vocês que dá pra gente pintar por cima, tá? Ó, dá pra consertar, tá? Então, não tem problema, caso... Porque o meu risco eu fiz com carbono preto, então praticamente sumiu, né, gente? Sumiu bastante. Por conta da cor, né? Então, eu não tô enxergando mais os detalhes que eu deixei desenhados. Mas são 1, 2, 3. Isso. E o último que é o final. Então, são três detalhes aqui de separações. Então, ó, eu vou puxar pra cá. Depois eu vou colocar o branco ali. Então, só vou riscar mais ou menos pra ficar marcado aqui. Pronto, marquei. Certo? Ó, fiz a marcação ali, tá? Certo. Agora eu vou colocar o branco, tá? Eu vou marcar o branco aqui. É uma aula mais completa, tá, pessoal? Então, ela vai ser uma aula mais longa. Então, não esquece de deixar seu like no vídeo, se inscreve aqui, porque a gente tem vídeos mais curtos e aulas mais completas, mas com todos esses detalhes aí pra vocês, tá? Então, eu passei o branco. Agora, eu coloco ele aqui também. Aqui tem uma divisão com mais uma iluminação. Embaixo também. Tem que prestar bastante atenção aqui aos detalhes. Ó, a iluminação. Aqui na pontinha também, ó. Depois a gente vai escurecer esse trem aqui. Só pra ficar marcadinho, pra gente saber ali o que é o finalzinho da nossa tampinha do bolo, tá? Bom, a gente fez isso, a gente vai agora, enquanto vai secando, a gente vai pintar essa parte aqui com preto, tá? Então, é só preencher, tá? Ah, mas vai sumir o risco, não tem problema, tá? Aqui, como não tem muita coisa difícil de detalhe, a gente pode preencher inteirinho, tá? Ó, pintei de preto, tá? Vamos dar um zoom agora. Por enquanto aqui tá tranquilo, ó, só ficou marcado, não tem nada demais, tá? Vamos fazer agora esse detalhe da tampinha, tá? Por quê? Porque a gente já tá mexendo com essa parte porque vai ter preto aqui, então precisa que esteja pronto aqui pra eu começar a mexer melhor aqui, tá bom? Por isso que eu já pintei de preto. Vamos pegar o branco na pontinha do pincel. Vou fazer primeiro aqui a divisão, que já tava desenhado, só que eu passei por cima, né? Então, sumiu. A gente vai aqui e faz a divisão, tá? Vou até pegar um outro pincel, porque esse aqui é pincel maior, então ele acaba engrossando, né? Deixa eu pegar um menorzinho. Peguei aqui o 508.
Então, aqui. Tá, fiz aqui, tá? Vou começar a trabalhar o reflexo que tem aqui dentro. De leve. Aqui dentro tem reflexos, né? Então, vou fazer de levinho esses reflexos. Tem um bem forte, bem marcado deste lado. Tem um brilho aqui na pontinha. Deixa eu só consertar, o preto ficou muito grosso. Ó, vocês veem que tudo dá pra consertar. Ficou grosso, vai lá, corrige com tinta, tá? Tudo tem conserto. Vou pegar, tem um reflexo. Eu já mostro pra vocês. Aqui é bem claro, ficou muito escuro. Eu vou lá, pego o preto de novo e dou uma escurecidinha, tá? Porque não pode ficar muito escuro. Mas claro, é só um, não todos. Ó, acabei tampando ali onde eu fiz a iluminação. Aí eu vou pegar outro pincel, porque aquele ali tem uma pontinha meio grossinha. Então ele tá tirando ali onde tem que ser mais fino, ele tá deixando grosso. Ó, tá? Lado de dentro. Agora vamos lá que eu vou mostrar. Ó, aqui tá mais clarinho a pontinha, ali o risco que eu falei pra vocês e a iluminação lá de dentro, tá? Ó, tá? Aqui. Agora a gente vai pra essa que tá fora. Aqui mostrando pra vocês verem que a gente vai enxergando esses detalhes. Ó, aqui. Lado de fora. Aqui. Esse detalhe aqui embaixo. Tá? Bom, fiz isso aqui. Agora a gente vai começar a trabalhar. E é o que eu percebi? Eu percebi que eu fiz um detalhe errado aqui. Por isso que é importante a gente ir olhando, ó. Aqui onde eu puxei, ó, o branco já bem justo. E aqui eu fiz embaixo. Então, eu vou precisar corrigir essa parte aqui. Ah, mas aí, como que faz? Eu só vou passar a tinta em cima, pessoal. Não tem segredo. Tá? Por isso que é importante a gente ir olhando, né? Ó, eu vou passar aqui a tinta em cima e vou corrigir aonde eu errei. Pra vocês verem que, né, tem conserto. Que a gente não pode ficar desesperado, tá? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês que dá pra consertar. Acontece porque foi uma distração ali que eu tive, né? De não olhar o detalhe daquela parte com a parte de baixo, né? Que se eu tivesse prestado atenção aqui, eu não tinha errado essa parte, né? Mas acontece. Então, vou pegar o branco. Vou colocar ele aqui, porque ele é bem justo dessa parte, ó. Bem justinho dessa parte aqui. Pego o cinza. E aí, agora eu conserto esse pedaço aqui de cima. Que é com cinza, né? Tá um pouquinho molhadinho. Mas se eu esperar secar, ele fica mais certinho. Pronto. Fiz aqui. Aí, os outros, eu acho que aí nem precisa mexer nessa parte aqui. Só vou subir um pouquinho ela. Aí. E aí, a gente vem com o cinza. Ó, tá? Bom, agora a gente vai trabalhar o reflexo preto aqui. Lembrando que tá molhado porque eu consertei, vai modificar um pouquinho a cor. Depois eu vou ter que consertar, tá? Mas, ó, aqui eu tenho o reflexo desse detalhe, então eu tenho que colocar o preto aqui. Ele é um pouquinho maior do que tá em cima. Então, eu vou... Pri, por que você não desenhou? Eu não gosto de desenhar o reflexo, tá, pessoal? Eu fazia muito isso, mas o que acontecia? Às vezes eu via que eu risquei errado e quando eu ficava a marca do carbono, não dava pra disfarçar. Por isso que realmente, agora, geralmente eu não faço mais, pra não acontecer de ficar a marca de carbono. Caso eu não faça aquele detalhe que eu desenhei ali, entendeu? Naquele lugar, que às vezes acontece. E aí, ficava a marca do carbono, tá? Ó, aí nesse aqui ainda tem, né? Reflexo aqui, tá? E eu vou esperar secar, depois eu retoco, tá? Mas vamos lá, começar a mexer. Tem um pouquinho de reflexo
do preto aqui bem de leve, nesse canto. A gente vai colocar alguns pontos mais escuros agora, tá? Só que pouquinho, porque a gente vai começar a trabalhar uma iluminação em alguns pontos também. Então, a gente vai trabalhando esses detalhes aos poucos também, tá? Por isso que eu disse que é uma pintura que demora mais. Porém, a gente vai vendo alguns detalhes que a gente tem que estar trabalhando, colocando. Ó, aqui na ponta, aqui, tá? Tem preto também, então eu vou ter que colocar... Então, são detalhes que a gente vai colocando aos poucos aqui, tá? Ó, agora eu vou pegar branco. Vou estar trabalhando uma iluminação de leve aqui, ó. No inox aqui, ó. Bem de leve. Tirou o excesso. Eu tirei o excesso, mas tinha tinta do outro lado. Ó, vou trabalhando aos poucos. Eu tenho que tomar cuidado com excesso de tinta no pincel, tá? Excesso de tinta no pincel dá problema quando a gente tá fazendo esses detalhezinhos, tá? Ó, aqui, vou retocar o branco aqui, nessa parte da frente. Pincelzinho na posição ponta de faca, né, que a gente fala. Aqui na frente também vou retocar. Agora, eu vou trabalhar o risquinho que eu mostrei pra vocês. Eu vou pegar um pouquinho de preto na pontinha do pincel. E eu vou colocar bem de leve aqui. Aquele preto, né? Aqui também tinha. Tem que tomar cuidado, porque é muito pequenininho, né? Então, a gente tem que fazer com o pincel que esteja bem retinho. Ou você vai fazer com line, pincel de contorno. Porque senão entorta, aí fica ruim, né? Ó, tá? Agora a gente vai começar a trabalhar a sombra que eu falei que tinha aqui no lateral, ó. Com cinza chumbo, ó. Eu vou trabalhar a sombra aqui do lado. Aos poucos eu vou fazer um pouquinho aqui pra dar um acabamento mais, ó, bem de leve. Movimento circular, pra não deixar marcado. Ó, movimento circular, pra não ficar marcado. Eu sempre tiro o excesso da tinta no pincel, tá? A gente tá com cinza chumbo só, dando esse acabamento ali em cima, tá? Bom, agora eu vou descer aqui pra essa parte enquanto seca aqui, pra depois eu mexer em alguns reflexos, né? A gente tem alguns retoques. Mas, ó, percebe que já começa a aparecer, né? Olha, eu até tirei o zoom pra vocês verem de longe como que vai ficando legal, né? O efeito. A gente vai agora por partes, como eu disse pra vocês. Eu vou fazendo por partes pra que vocês consigam colocar que tudo é pedacinhos que você vai tirando daquela foto referência, tá? Quando você já tiver craque, você já consegue enxergar isso de longe e já fazer direto, mas eu prefiro fazer assim por partes, pedacinhos, para que vocês consigam entendendo, né, cada pedaço, ó. Aqui eu fiz essa parte, né, da frente, tá vendo aqui esse pedaço aqui? A gente, isso aqui já é embaixo, tá? Então a gente vai começar a mexer aqui embaixo e a gente vai pra essa parte, depois a gente faz essa separado, tá? Então a gente tá aqui, ó, nesse pedaço aqui, tá bom? Aqui eu tenho uma iluminação que pega daqui até aqui, tá? Então, eu vou pegar meu branco, que eu tava já usando ele aqui. Então, eu vou puxar ele aqui. A tinta tá secando bem rápida, então já secou. Por isso que eu pego sempre de poucas tintas pra não ter tanto desperdício. Ó, daqui até aqui. Tá vendo que juntou? Essa parte de baixo aqui juntou com essa aqui. Aqui, tá vendo que tá tudo meio que junto? A gente trabalha agora o nosso cinza chumbo e preto nessa parte, tá? Então, pra dividir. Então, eu vou pegar aqui na pontinha do pincel, ó. Tira o excesso. E aí, eu vou trabalhar esse pedacinho aqui. Pra dividir. Ó, dou uma esfumada, tá? Ó, daí você tá vendo que tem esse pedaço aqui pra cá, né? Deixa eu só pegar mais um pouquinho aqui de cinza.
essa parte aqui. Dividir só esse pedaço, tá? Aqui, depois a gente faz separado, tá? Eu dividi porque aqui é na lateral. Um detalhe aqui na lateral. Depois a gente faz ele separado. A gente vai fazer essa parte aqui agora, tá? Bom, vamos começar então com a parte do cinza chumbo. E depois, no caso, cinza, cinza chumbo, né? Que é a nossa ordem. Cinza, cinza chumbo. E depois a gente vai iluminar com branco, tá? Então, primeiro cinza. Com ele eu vou fazer aquela primeira sombra, né? O reflexo, né? No metal aqui. Aqui eu tenho uma que é meio redonda, aqui, meio arredondada aqui, ó. Desse lado. Ela termina aqui. Então, ó, por isso que eu falo que eu vou dividir por partes. Aqui a gente tem a primeira marcação que a gente tem aqui, ó, né? 2 riscos pretos. Então, deixa eu colocar o tablet aqui na frente pra eu poder ficar olhando pra ele. Aqui eu tenho 2 riscos. Eu posso fazer com cinza também pra eu poder já me localizar. Eu tenho um bem grosso aqui na frente. Depois, né? Depois eu tenho mais um aqui no lado. Depois eu tenho um risquinho aqui que chega perto da onde tem o bico do bule aqui, tá? Então, eu dividi aqui, já pra eu me localizar. Aí, já que eu já dividi, aí eu já consigo encontrar onde eu tô nos detalhes, né? Porque aqui eu tenho a marcação que vai ser bem escura aqui na frente. Eu só fiz ela assim pra não me perder, tá? Bom, aqui, aquela parte que eu falei, ela sai um pouco desse risco e para aqui, né? Ela para um pouquinho antes porque tem uma luz branca aqui, tá? Então, eu vou fazer aqui a marcação dela. E aí, eu vou trabalhar o esfumado. Ela é mais clara, né? Então, aqui eu vou esfumar dentro. Ela tem uma bordinha mais escura. Então, eu espalho bem a minha tinta. Tá? Fiz aqui, tá? A primeira que eu falei que eu tinha que marcar. Aí, eu vou ter que marcar o branco ali, porque eu cobri o branco onde eu ia colocar. Aqui, nesse pedacinho, tem uma iluminação de branco que eu acabei cobrindo, que eu tinha que deixar um espaço. Então, eu vou deixar ele aqui só pra eu não me perder. Deixa eu só esfumar ele, porque eu não quero que ele fique tão forte. Ele é mais clarinho, tá? Bom, aí eu fiz aqui a marcação, certo? Agora, eu vou vir aqui no meio, escurecendo. Primeiro, eu vou... Como ele é mais escuro, eu já vou escurecer com cinza chumbo. E depois, já vou estar colocando cinza lunar. Então, ele desce aqui, ó, bem escuro. Depois, a gente trabalha preto também, ó. Eu venho com o pincel, ó, de deitado aqui, assim, de frente. Mas eu inclino ele, ó, falo deitado porque, ó, ele tá inclinado, tá? Ele não tá assim. Que, inclusive, quando eu tô assim, tem muita gente que às vezes manda mensagem, abre sua mão, fica na frente. E, às vezes acontece, gente, mas eu tento evitar. É muito do instinto do jeito que eu tô pintando, mas quando eu tô me policiando pra não acontecer, tá? Mas quando acontecer, se estiver fazendo, é mais preenchimento de base. Quando eu tô fazendo detalhe, eu já fico de olho pra ver se vocês estão vendo na gravação direito, tá? Ó, então eu vou fazendo e puxando até chegar mais ou menos aqui, ó. Então, eu vou deixar uma marcaçãozinha só pra não passar. Então, vou descendo até chegar ali embaixo, tá? Bom, ficou assim, tá? Agora, a gente volta aqui, ó. Lembra que eu falei que aqui tem o detalhe em preto, né? Só que até chegar lá embaixo, ele tem que descer mais clarinho. Então, a gente faz com o cinza chumbo, porque aqui embaixo vai ser mais claro. Então, lá em cima, depois a gente coloca preto, quando a gente for mexer com preto, tá? Então, eu vou descer assim, ó, de leve, até chegar lá embaixo. Só que não até todo baixo. Aqui tem um risco, lembra que eu falei que tinha um detalhe? Então, até chegar no detalhe. Aí, eu tenho que pegar o pincel de levinho pra esfumar isso aqui, não ficar marcado. Ele só pode ficar escuro quando ele chegar lá em cima, né? Aqui embaixo, não. Tem que descer no degradê. Então, aqui embaixo ele vai descer com cinza chumbo. Mesma coisa aqui do outro lado. Então, de leve, tiro o excesso do pincel. Coloco a marcação que vai ser lá de cima. E aqui, ó, vou trazendo mais de leve. Sempre acompanhando a minha referência, tá? Lembra que eu falei que aqui tinha um reflexo também?
Então, aqui também vou colocar de leve, ó. Agora, eu vou ir pra esse lado de cá, tá? Como a gente já fez a marcação aqui, a gente vai escurecer um pouquinho essa daqui. Essa daqui, ela termina mais curtinha aqui. Agora, a gente vai começar a mexer nessa daqui, ó. Tem um detalhe aqui. Eu vou fazer esse detalhe, puxando aqui pra cima. Isso aqui, gente, é um reflexo dessa parte aqui, tá? Então, eu coloco, puxo aqui pra cima com cuidado. Eu tô agora com cinza chumbo, tá? Puxando aqui o detalhe. Ó, essa marcação aqui que eu tô fazendo, tá? Por isso que é importante eu sempre estar de olho na minha referência, tá? Que é onde eu tô me inspirando aqui no efeito de luz, sombra, tá? Então, aqui eu também tenho um detalhezinho bem aqui do lado. Aqui eu tenho um pouquinho de reflexo também. E esse aqui eu não vou mexer, porque isso aqui é preto, 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 tá? Então, aqui eu coloco esse detalhe aqui agora, porque aqui eu tenho um detalhe do lado dessa mancha escura aqui, tá? Então, eu vou vir aqui, marcar ela, tá? Que é bem aqui do lado. E ela é bem aqui mesmo, ó, marcadinha aqui do lado da onde a gente vai escurecer. A gente já vai escurecer aqui também, tá? Bom, aqui eu tenho iluminações, sombra, né? Então, a gente vai trabalhando cada parte aos poucos, tá? Vamos fazer agora esse pedaço aqui. Prima, se você vai iluminar, vou. Depois que a gente fizer todos os detalhes, a gente vem com a iluminação, tá? Ó, deixei meu cinza chumbo ali. Vou começar com o cinza. Com o cinza aqui embaixo, ó, que é mais clarinho. Então, peguei meu cinza. Vou fazer uma sombrinha aqui, ó, no comecinho do detalhe do biquinho do bule. Aqui, ó, tem uma espécie de bordinha, tá? Eu vou pegar e fazer essa bordinha, mas aí eu vou precisar do pincel número 0 ou 2, que é esse aqui, ó, menorzinho. Eu pego bem na pontinha. E aí, eu trabalho aqui, ó, pra fazer essa argolinha. Deixa eu dar um zoom que vocês não vão conseguir ver, tá? Ó. Esse detalhezinho aqui, ó. Tá vendo? Aí eu pego meu branco. Ilumino. Tá vendo? Aí ele aparece melhor, né? Porque senão ele não tava aparecendo. Agora, eu volto lá com o cinza. Vou dando acabamento aqui na borda. Do lado de cá. Pego meu cinza chumbo. Já faço aqui, ó. O buraquinho aqui do bico. Agora, eu vou pegar só cinza. Vou fazer a sombrinha aqui do reflexo na ponta, puxando aqui pra baixo, ó. Tem direção, tá? Tem que sempre prestar atenção qual lado que a gente tá puxando, não é pra qualquer lado, não. A gente tá seguindo um efeito, então tem que prestar atenção pra onde tá levando o meu pincel. Então, preste atenção. Tem que seguir o formato aqui do objeto, ó. Aqui agora você vai ver, eu tô fazendo uma curva, subindo com esse reflexo de sombra mais claro, que é o cinza. Aí, do lado dele, ó, cinza chumbo, ó, que é mais escuro. Ó, eu venho, faço o mesmo caminho, pra ficar igual o formato que eu tô puxando, né? Agora, eu venho aqui do outro lado. Aí, com o cinza chumbo também, ó. Ah, lembrando, uma informação importante, a minha tinta embaixo já tá seca faz tempo, tá, gente? Então, essa sombra, essa luz que a gente vai fazer tudo a seco, tá? Então, pode dar um pouquinho de dificuldade, se quiser pode usar diluente, se você achar melhor, tá? Então, fica aí pra você, se quiser pode estar usando, tá? No processo aí. Eu não tenho costume de usar, mas pra quem quiser, pode estar usando, tá? Ó, vou subir com esse escuro aqui até aqui na pontinha, tá? Agora, eu vou escurecer aqui, ó, esse cantinho aqui de cima, ó.
puxo aqui e junto esses dois aqui no final, ó. Na curvinha aqui, eu junto os dois. Certo? Tá vendo? Esse vãozão que eu deixei aqui, ele vai ser mais escuro aqui, tá? Eu posso colocar um pouquinho do cinza chumbo ali, mas ele vai ser mais em preto mesmo, tá? Mas eu posso estar colocando aqui o cinza chumbo aqui. Tá? Ó. Agora, eu vou mexer aqui nessa parte aqui embaixo. Deixa eu tirar o zoom. Ó. Agora, eu vou mexer aqui embaixo, tá? Aqui, a divisão é bem nesta parte. Então, eu vou pegar um pouquinho de tinta pra fazer aos poucos, porque aí, se eu errar, eu posso corrigir. Como vocês viram lá em cima, a gente tampa, se precisar. Então, sem estresse, gente, tá? Tudo tem conserto. Lá no início, eu mostrei pra vocês que eu errei, consertei. Então, não precisa estressar. Ó, tá? Fiz ali a marcação. Nessa marcação, eu posso fazer já com o cinza chumbo. Não tem problema, posso fazer com ele. Ponho o pincel de lado pra fazer. É uma faixa. Uma faixinha com mais ou menos, deixa eu ver aqui com uma régua. Três milímetros, 4 aí, mais ou menos, tá? Aí você vem, puxa até na ponta. Quando chegar na ponta, você estreita, tá? Sempre quando chegar na ponta, a gente estreita. Então, a gente puxa mais grosso e quando chega lá no final, a gente vai estreitando, tá? Ó. Olha aí, tá? Como que ficou. Tem um zoom para vocês poderem ver melhor, tá? Agora, o que a gente vai trabalhar? Agora, a gente vai trabalhar branco, preto aqui. Vocês vão enxergar aqui junto comigo, ó. Esse detalhe que tá vendo, ó? Tem até um risquinho no meio, ó. Tem várias tonalidades, ó. Aqui você consegue ver um contorninho antes do branco, depois preto, né? Então, a gente vai fazer esse detalhe. Nossa, Pri, quanto detalhe, né? Sim, gente. Quanto mais detalhe a gente vai enxergando, mais legal fica, tá? Então, a gente vai fazer aqui o mais próximo da nossa referência, tá? Começo aqui no final colocando esse preto aqui na pontinha. Depois, eu vou vir aqui, ó, colocar esse preto que tá aqui. Parece uma flechinha. Tem um fininho aqui que vai ser do lado do branco. Depois, eu tenho esse preto aqui na frente, que eu vou colocar ele agora. Deixa eu virar de uma forma que eu não fique com a mão na frente, tá? Ó, ele deu uma borradinha bem de leve, vou tentar tirar com a unha. Com a pontinha da unha, quando tá seco, a gente até consegue retirar a tinta, tá? Ó, então, eu coloco aqui essa parte do preto, tá? Não tá aparecendo porque a gente não colocou o branco do lado, tá? Mas calma que vai aparecer. Aqui eu tenho o preto desse lado de cá e depois ele aqui na ponta, certo? Agora, a gente vai colocar o branco e aí com o branco vocês vão conseguir ver bem melhor aí esses detalhes, tá? A gente tem o branco aqui, ó. Desse lado. Depois, o branco aqui, porque a gente vai descer aquela iluminação daqui, então, ele tá bem nesse pedaço. Tem um tracinho dele aqui, só que aí eu vou pegar um pincelzinho
fininho, porque senão é perigoso eu borrar e não vai dar certo mexer com pincel grosso aqui, não. Aqui, né? Aqui no final tem um pouquinho de iluminação, só que aí o que que eu faço? Quando ele fica muito grosso assim, eu pego e tiro o excesso. E aí, eu vou consertar o preto, porque acabou que eu tampei um pouquinho do preto ali. Aqui, ó, é um pouquinho mais claro. Então, eu pego o meu branco e faço uma iluminação de leve. Aqui também, pela minha referência, aqui tem uma iluminação de leve. Depois, eu tiro o excesso e dou uma esfumadinha pra cá. E aqui no meio, eu puxo um fiozinho. Pra cá, ó, tá? E aí, a gente tem essa parte de baixo, tá? Agora, a gente vai escurecer as partes que precisam ser pretas. Vamos, então, trabalhar o preto agora, tá? Deixa eu pôr um pouquinho aqui. Cuidado, porque preto a gente tem que tirar o excesso do pincel, tá? Vamos começar aqui de cima, ó. A gente vai pegar ele aqui, ó, e vai descer. Ó, eu inclino o meu pincel para fazer essa descida mais puxadinha, mais deitadinha o pincel, ó. E mais com a pontinha, porque eu preciso desse... Parece que são risquinhos, né? Então, ó. Então, aos pouquinhos... Ó, então, vou descendo. E eu vou puxando aos pouquinhos, tá? O meio é sempre mais escuro. Aqui, o meio disso aqui é sempre mais escuro, então... Aí, eu tenho que tomar cuidado, porque... Para deixar mais escuro, mas é o meio, ó. Então, eu passo a tinta no meio e deixo mais escura o meio. Não levo esse escuro pra borda. A borda eu só vou dando puxadinha. Mas aqui, a parte do meio mesmo, dessa sombra que eu vou fazer agora de reflexo mais escuro... É o meio que tem que ser escuro, tá? Então, eu volto depois que eu fiz, ó, e vou escurecendo. Ó lá, percebe que tá ficando mais escuro aqui, porque depois eu vou retocando. Mas, por enquanto, eu vou descer, ó, de leve aqui, com o preto. E eu vou deixar mais escuro a parte do meinho, como eu disse pra vocês. Ó, o meinho eu vou deixando mais escuro. Só que eu tenho que tomar cuidado, que eu não posso ficar esfregando muito, senão eu acabo arrancando a tinta e fica um buraco. Então, eu não posso pesar a minha mão aqui também, tá? Então, eu tenho que tomar cuidado pra não pesar com a mão, não tem que estar leve, até pra não deixar marcado, né? Então, a mãozinha tem que estar levinha. Ó, tá vendo? Ó, vou descer e deixo mais escuro a parte do meio. Tá? Vou chegar até aqui embaixo. Vou pegar mais um pouquinho.
mais preto. Ó, eu vou fazendo sempre aos poucos, porque eu vou acertando esse tom, tá? O problema é quando a gente escurece demais, aí fica difícil pra consertar. Quando tá clarinho, vocês viram que a gente conserta, como consertei lá no início o detalhe da tampa. Mas porque tava bem claro, tá? Aí ficou fácil de eu fazer aquele conserto lá por causa disso, né? Ó, vou voltar aqui pra vocês verem esse pedacinho aqui, tá? Lembra que a gente fez essa bordinha com branco aqui? Na hora que descemos da tampa, eu vou pegar esse preto, ó, e fiz uma sombra de leve embaixo da onde a gente fez o branco, tá vendo, ó? Fiz uma sombrinha pra dividir. Agora, eu pego o preto e coloco aqui nessa parte. Deixa eu só abrir a tela da foto que eu tô de referência, ó. Com o preto, eu faço aqui o degradê. Lembra que eu fiz com cinza aqui? Então, eu preciso descer com o preto e ele vai terminar clarinho, né? Ó, então, ele desce com o preto, mas aqui ele já tá feito com o cinza, então já fica o meu degradê. Mesma coisa aqui desse lado. Eu coloco o preto pra descer mais escuro aqui em cima. Venho até uma parte escuro. Perdão, gente. Ó. E aí, lá embaixo vai descer mesmo clarinho, tá? Então, já tá feito a parte de baixo, tá bom? Vou pegar um pouquinho do meu preto que já tá no pincel de leve. Vou fazer uma sombrinha bem aqui na lateral, ó. Até chegar aqui nesse detalhe da alça aqui, ó. Tá? Deixa eu só dar um acabamento aqui nesse cantinho aqui, ó. Ó, tá? Agora, a gente vai fazer o preto aqui desse lado. Vamos agora desse lado de cá, tá? Vou pegar meu preto aqui. Então, aqui vocês viram, né, que a gente colocou uma sombrinha, recapitulando, colocamos uma sombrinha embaixo da iluminação que fizemos na tampa, fizemos aqui a sombra mais escura com o preto, né, deixa eu até retocar aqui, porque eu acho que aqui tem que ficar um pouquinho mais escuro na pontinha. Então, conforme vai secando, se você vê que precisa retocar, tá, você retoca. Agora, eu vou aqui desse lado com o preto, bem aqui desse lado de cá, ó. Deixa eu tentar ficar de uma forma que minha mão não tampe. Vocês são assim, quando eu vou pra esse lado de cá, minha mão acaba tendo mais dificuldade, porque eu não quero tampar pra vocês verem, mas eu fico com dificuldade pra pintar. Eu gosto de pintar mais na direita. Quando eu vou pro outro lado, já me atrapalha um pouco, ó. Vou sombrear um pouquinho aqui o reflexo do detalhe do bico do bule. Só um pouquinho. Vou escurecer ele aqui, ó, no cantinho da pontinha também um pouquinho. Esse aqui que eu falei pra vocês, essa faixa aqui é bem escurinha, então pego o meu preto. E essa daqui realmente é bem escurinha, quase é contornada mesmo, assim, tipo, dá pra fazer com o pincel line aqui. Mas eu vou fazer com calma, com o pincelzinho. Essa aqui é cabo roxo, mas aqui é de uma amiga, tá, gente? Ela fez parceria com a marca e ela escolheu a cor do pincel dela. Ó, tá? Bom, agora a gente vai aqui fazer na parte aqui do bico do bule. Vou pegar, meu pincel já tá com um pouco de preto, ó. Eu vou subir aqui a sombra aqui, ó, desse lado de cá. Aproveitar que ele já tá com preto. Agora eu vou pegar na pontinha, porque aqui eu tenho que deixar mais riscado mesmo, mais forte, mais... como se fosse um risco. Aqui eu podia esfumar, vocês viram que aqui eu esfumei, né? Inclusive, deixa eu deixar um pouquinho mais forte esse da borda aqui, que eu acho que ele sumiu com o cinza chumbo, mas retoquei aqui com um pouquinho de preto. Ó, eu vou dar zoom. Ó, escureci aqui, dei um retoque nesse da borda, porque deu uma clareada. Escureci esse daqui. E vou escurecer um pouquinho aqui, ó, esse embaixo aqui de leve. Tiro o excesso de tinta. E um pouquinho aqui, ó. Aí, quando eu escureço aqui, eu vou aproveitar o resto da tinta, ó. E vou dar um retoque aqui também, ó. Essa parte aqui.
pincel menor que eu já dei uma borradinha. Ó, tá vendo? Eu escureci aqui um pouco mais. Só que eu, como tá pouquinho, eu acho que dá pra consertar. Eu pego um pouquinho do cinza claro e eu venho aqui pra tampar onde eu engrossei demais, tá? Então, dá pra dar uma consertada. Certo? Agora, eu vou trabalhar a iluminação. Deixa eu tirar o zoom, tá? Porque a gente vai trabalhar a iluminação. Pra fazer a iluminação, eu vou trabalhar com esse pincel que eu tava agora com ele, tá? E a tinta branca. E se a tinta começar a secar, você tem que ir pegando uma nova, tá? Vamos começar aqui de baixo, porque a gente tem que chegar aqui certinho. Então, por que que eu vou começar embaixo? Pra não ter erro na hora que eu subir aqui, tá? Então, ó, eu vou fazer uma marcação. Daí que o meu pincel, eu limpei a tinta, acabei tirando tudo a tinta, ó. Aqui. Aqui embaixo. Então, ó, marquei onde tá minha luz. Porque se eu faço lá em cima e não chega legal, aqui é mais fácil de errar se eu começar lá de cima. Então, eu já faço de baixo porque eu já tenho um lugar que eu tenho que seguir. Então, por isso que eu já faço aqui embaixo. Porque se eu vir aqui e descer um pouquinho torto, vai chegar torto e não vai ficar bacana. Então, você começa assim também, de baixo. Porque é mais fácil de você chegar certinho lá em cima. Porque lá não tem marcação. Então, fica mais tranquilo, né? Ó, chegou aqui, você dá uma paradinha nessa iluminação forte aqui. Porque aqui a gente tem aquela sombra marcada. Então, você faz um pouquinho, ó. Como eu fiz, ó. Um pouquinho do lado de cá. Para. Continua aqui, ó. Esfuma aqui um pouquinho, ó. E aí, você continua. E vai de levinho. Sempre colocando um pouco de tinta e vai subindo. Só toma cuidado pra você não fugir do nosso tamanho e você entortar isso aqui, tá? Então, ó. Vem. Chegou aqui, ó. Você pode fazer um pouquinho puxando um pouquinho pro lado. Só que aí você pega a tinta, dilui um pouco ela com um pouquinho de água. E aí, ó, você puxa aqui um pouquinho de lado os fiozinhos, assim, ó, os risquinhos. Só que é de leve, pra você não entortar esse trem aqui, tá? Ó, só um pouquinho, tá? Ó, pra ele ficar mais natural, tá? Pra não subir. Aqui já realmente é mais marcadinho mesmo, tá? Mais retinho. Aqui desce bem mais retinho mesmo. Eu vou dar uma retocada porque ficou até mais claro do que tem que ser. Então, eu volto e dou uma retocada. Aí, eu repito o processo tudo que eu fiz agora desse lado, né? Então, ó, eu vou subir. Lembra que aqui a gente deixa mais... Sobe assim, né? Pra não ficar... Porque aqui a gente tem a sombra do lado, então a gente tem que tomar cuidado pra gente não cobrir a sombra. A sombra não, na verdade o reflexo. Tem algo refletindo que é mais escuro na frente aqui, tá? A gente fala sombra porque a gente tá trabalhando com tinta escura, mas aqui é mais reflexo mesmo, né? Pra dar esse efeito de metal. Então, ó, aqui eu já vou com cuidado já tentando dar uma puxadinha pros lados. E aí eu vou trabalhando aos poucos, porque fica marcado, né? Eu tô puxando na direção subindo, depois eu vou ter que dar um jeito de tirar um pouco a marca, né? Então, aos poucos eu tiro a marca fazendo aquele puxadinho deitado, ó. Com cuidado. Aí eu venho e tento puxar assim, ó. Pra não ficar marcado que eu fiz algo bem reto assim, né? Ó. Então, ó, como que tá ficando a iluminação, né? Agora eu desço aqui embaixo. Onde tá faltando. Aqui na base. Ó, fiz aqui, tá? Agora a gente tem uma iluminação aqui na lateral. Vou pegar o branco, coloco aqui, ó, e deixo bem forte, bem aqui do lado, ó. A gente tem que deixar bem iluminado esse pedacinho aqui, tá? Cada detalhe que a gente vai fazer nessas iluminações são muito importantes para deixar mais realista. Então, é importante, a gente vai voltar ainda na tampa, tá? Então, a gente tem ainda detalhes para acertar na tampa. Então, a gente vai voltando e arrumando o que precisa ser feito, tá? Ó, vou colocar a luz aqui, ó, nessa parte. Vou trocar meu pincel, porque esse tá muito grande, ó. Aqui.
Aí eu dou uma puxadinha aqui, desse lado. Aqui também tem uma iluminação dele aqui. Olha como já muda ali. A impressão que dá quando a gente coloca aqui é que tá brilhando, né? Ó, aí eu trabalho aqui um reflexo aqui também, ó, dentro desse detalhe. Aqui é reflexo dessa parte, né? Então, eu tenho que prestar atenção na iluminação daqui desse pedaço. Corrigir onde eu esqueci de fazer, ó, aqui tem um detalhe que eu não fiz no meio. Precisava escurecer um pouquinho mais aqui na borda de cá. Então, eu vou prestando atenção nesses detalhes, ó, como já agora já aparece, que é um reflexo do lado de cá. Ó, tem uma luz aqui desse lado. Do lado da onde eu deixei o preto. Ó, bem de levinho, mas tem. Aqui a gente começa agora o bico também, ó, né? Vamos lá, começar o bico aqui. Aqui eu vou fazer uma iluminação também de leve. Só que aqui é um pouquinho mais esfumada ela, né? Agora eu vou fazer aqui, ó. Aqui na ponta. Vou dar um zoom. Vocês precisam ver cada detalhezinho, ó. Ponta. Puxa pra cá. Aí tem o bico também desse detalhe aqui, ó. Bem aqui na pontinha, ó. Ó, o bico, tá? São detalhezinhos que a gente vai prestando atenção. Vou ter que retocar o preto ali também, ó. O preto ali já clareou. Aqui tem que ficar mais escuro, ó. Tá vendo? Ó, como vai mudando, né? Agora o branco, deixa eu ver onde eu coloquei o branco. Eu acabei de pegar a tinta branca e não vi onde eu coloquei, ó. É que o pratinho, vocês têm que ver, o pratinho tá cheio de tinta, a gente começa a colocar, e a gente se perde onde que tá o seco e o que é que a gente acabou de pôr. Porque meu pratinho tá assim, ó. Então, coloca ali, já bagunça onde eu deixei a tinta que tá fresca e a tinta que já secou, né? Ó, coloco o branco aqui também. Pra dar esse reflexo, né? Aqui do lado desse escuro, ó. Eu coloco ali também. Aqui nesse meio aqui, ó. Também. Aqui eu coloco um pouquinho, ó. Aqui já é um pouquinho mais espalhadinho, ó. Dessa forma aqui. Olha que lindo, gente, que vai ficando isso aqui. Olha como vai ficando muito lindo, né? Fica bem bacana mesmo. Quando a gente vai prestando atenção na iluminação, a gente vai chegando naquele efeito desejado, né? Ó. Certo? Agora a gente vai trabalhar aqui. Tem uma pequena sombra de só cinza, tá? A gente vai trabalhar ela aqui, porque a gente precisa colocar pra conseguir dar mais certo o efeito. Porque por enquanto aqui tá bem chapadão, né? Então vamos lá? Peguei um pincel mais macio agora, porque eu não quero deixar marca, tá? Então o 522 ele é mais durinho, ele deixa um pouquinho de marca. Vocês conseguem ver uma sombra do lado da luz branca aqui, ó? Meio que uma sombrinha mais escura, né? Se vocês reparar que a gente consegue ver ela meio que do lado, algumas partes aqui, ó, aqui embaixo, ó, fazendo esse efeito aqui de como se fosse um contorno, acabamento, tá? A gente vai fazer ela aqui, tá bom? A gente vai fazer aqui, ó, tirei o excesso do meu cinza. Eu vou trabalhar aqui, ó, do lado de leve. Se por acaso ficar marcado, é só eu entrar com um cinza por cima, tá? Mas, ó, tentar puxar pro lado aqui, tá vendo? Olha como já muda, né? Agora eu vou vir aqui, ó, embaixo aqui, ó. Olha como já muda aqui, né? Ó. Dou acabamento embaixo também, ó. Aqui também, ó. Põe na pontinha do meu pincel. Ó. E aí eu vou dar acabamento aqui desse lado aqui também. Olha como, né? Já muda bem o aspecto, ó. E é bem pouco, mas precisa, tá? Ó. Olha como dá diferença, tá? Bastante diferença. Parece que não, mas quando se junta no conjunto, faz diferença sim, ó. A gente faz aqui também um pouquinho desse risquinho aqui, ó. Que tem aqui, né? Ó, bem de leve, ó. Você consegue ver que ficou. Agora, eu sigo aqui de leve, puxo pra cá. Ó, e com calma, pra dar esse acabamento do lado de cá. Aqui, eu percebo que também tem, do lado de onde tem um risco, tem um pouquinho, ó. Então, de levinho,
eu coloco nesse pedacinho aqui também. Então, você vai começar a ver reflexos que você não tinha visto antes. Você começa a prestar atenção e você vai começando a enxergar coisas que você não estava vendo. Ó, aqui eu vou colocar um acabamento na lateral também, no cantinho de cá. Parece que tá um pouquinho torto no meu, ó. Então, eu coloquei ali também um acabamento. Ó, tá vendo aqui essa parte escura? Ela é meio que um reflexo aqui também, ó. Então, eu coloquei ali também. Então, você acaba enxergando coisas que você não tava vendo. E quando junta tudo isso, no conjunto, dá uma boa diferença, tá? Ó, agora eu vou mexer aqui nesse pedacinho aqui. Por quê? Ele é mais escuro na borda. Eu tinha feito com cinza, né? Mas olha aqui como ele é escuro na borda dele. E aí, ele é meio que puxadinho. Então, vamos lá mexer com ele agora. Ó, vou fazer meu pincel ficar meio que de lado. E eu peguei só o cinza chumbo agora, ó, pra escurecer a bordinha dele. Então, ó, de leve, eu vou dar essas puxadinhas aqui, tentando escurecer só a bordinha dele. Aqui eu posso fazer puxadinho, mas ali naquela pedaço ali, ó, aqui eu posso fazer um puxadinho mesmo. Mas naquele pedacinho embaixo ali, ele é mais riscadinho, assim, tá? Depois ele tem um risco aqui do lado da luz branca. Deixa eu pegar mais tinta. Ó, aqui do lado. É riscadinho assim, tá? E lembra que eu falei pra vocês que tinha um pouco de reflexo de cinza lunar aqui? É bem pouco, mas tem. A gente tem que trabalhar. Mas antes disso, eu esqueci de fazer aqui o detalhe com cinza chumbo, do lado do preto. Aqui, bem esse lado aqui, ó. É mais escuro. Eu vou até pegar um pouquinho de preto. Porque aqui é mais escuro, ó. Ó, aí tem esse detalhe que eu esqueci de fazer. Que é um risquinho do lado do outro, tá? Bom, acho que aqui dessa parte que eu tinha esquecido, eu acho que foi porque você vai começando a olhar e você vai achando detalhes que você não tinha visto. É interessante, gente. Quanto mais você treina o olhar, você vai olhando. Ah, esqueci de pôr um negócio ali. Você vai percebendo esses detalhes que você não colocou antes. Até aqui, ó, achei um detalhe que eu não coloquei. Vou fazer agora. Um risquinho bem de leve que tá bem aqui, assim, ó. Então, você vai vendo umas coisas que você não tinha visto antes. É muito legal que você vai percebendo que a sua vista vai ficando melhor, sua percepção de detalhes, né? Você começa a melhorar. Ó, vou até escurecer aqui um pouquinho, que aqui tem aquela sombra que eu tinha falado pra vocês que era mais escura nesse pedacinho. Então, vou escurecer ela ali, porque a gente vai trabalhar o cinza lunar. Mas é bem pouco, tá? Então, assim, é só um pouquinho mesmo. O que tem eu quero colocar, tá? Então, vou pegar um pouquinho do cinza lunar, que é um cinza bem bonito, tá? Eu vou trabalhar ele aqui, ó, de leve aqui no canto, ó. Do lado do preto, ó. Bem aqui do lado do preto, ó. Ó. Então, eu pego e de leve aqui, ó. Eu vou colocar ele aqui, ó. Do ladinho, ó. Só que aí, ó, meu pincel, ele tá meio que inclinado, como ele deitado aqui, pra eu fazer com ele assim, desse jeito, tá? Ó. Então, desse formato aqui que eu vou deixando. Aí, você vem até chegar aqui embaixo, ó. E aí, eu vou pular pra esse lado aqui. É pouco, mas precisa colocar, tá? Fica... Quanto mais detalhe você deixa, mais realista fica, né? Aqui eu vou passar um pouquinho por cima do nosso... Lembra que eu falei que aqui não era tão iluminado por causa desse detalhe aqui? Então, tô acompanhando a foto, tá? Então, ó, vou colocando bem de leve, ó. Eu ponho bem pouquinho na pontinha do pincel só pra trabalhar de levinho, ó. Tá vendo? É pouquinho, mas ele deu a diferença que tinha que dar nesta parte aqui. Principalmente essa parte que tinha que ter esse detalhe. Agora eu vou pegar um pouquinho do preto agora, só pra ajustar essa marca aqui que tem uma sombra mais aqui, ó. Nesse pedaço de cá. Então, eu vou trabalhar aqui bem de leve, porque aqui é uma marcação que tem ali. Então, eu preciso deixar certinho ela. Eu vou dar uma retocada aqui onde eu tô achando que tá falhado. Então, é tudo coisa de retoque. Você vai vendo, vai trabalhando, tá? Que nem aqui, ó. Aqui eu tô vendo que tem um retoque que eu precisava dar, ó. Então, já coloquei e já consertei. Já vou arrumando. Ó, que nem o branco, ó. Aqui, a gente vai retocar o branco aqui também, ó. Bem nesse pedacinho aqui que eu fiz aquele contorno, que parece um risquinho na divisão. Aqui, ó, eu tenho pontos que o branco é mais forte. Pontos de luz, que eu preciso trabalhar e deixar ele bem mais claro. Deixa eu até tirar. Ó, com a pontinha do dedo eu conserto quando eu boto, tá? Já tinha mostrado antes aí pra vocês. Onde eu coloquei minha tinta. Eu sempre perco onde eu coloquei a tinta, gente. Ó. Olha como muda quando eu coloco essa parte mais clara, né? Ele tava só liso, aí eu coloquei onde tá essa iluminação, né, ó. Onde tem ponto de luz. E olha a diferença que dá, né? Bastante diferença. Olha aí, né? Bom,
Agora, eu vou colocar alguns pontos de luz aqui na lateral também que tem, ó, do lado de cá. Só que aqui desse lado de cá é mais esfumado, tá? Ó, do lado de cá é trabalhado mais esfumado, mas tem. Então, ó, eu pego aqui a luz, o branco, e trabalho no ladinho de cá. Ó, tá vendo? Ah, mas ficou muito claro. É, aqui no meu aconteceu, mas se eu achar que tá muito, é só jogar o cinza por cima. Mas ele clareia, ele vai, na hora que seca, dá uma sumidinha, tá? Que geralmente isso acontece quando a gente tá mexendo com tinta sombra e luz seca. Ah, parece que vai ficar bem forte e depois quando seca, some, né? Inclusive, meu aqui, ó, preciso dar uma arrumadinha, porque o lado do detalhe da reflexo do bule aqui, do bico do bule, ele é um pouquinho maior do que eu fiz ele do tamanho dele. Só que como é reflexo, ele é maior. Então, ele vai um pouquinho mais acima aqui. Então, eu tenho que puxar um pouquinho mais pra cima e eu fiz pra baixo ali, né? Tá mais curto. Então, eu vou aumentar. Aumento, porque como é reflexo, é um pouquinho mais largo. Aí eu vou, pego cinza, corrijo. Então, a gente vai colocando esses detalhes, vai consertando, vai vendo o que tá faltando. Conforme você vai pintando, você consegue enxergar. E como vocês vão fazer direto da pintura, também posso estar deixando a foto. Vocês comentem aí se vocês querem a foto original também, para poder acompanhar pela foto original como eu tô fazendo. Vocês querem a foto também da pintura, se querem que eu deixe os dois. Me falem se vocês querem só a foto, se vocês querem a foto da pintura junto. Comenta aí que aí eu faço pra vocês o arquivo já tudo juntinho. Ó, vou tirar o zoom pra vocês verem. Olha como vai ficando lindo, né, gente? Ó, aqui eu tenho uma iluminação, então, mas é uma iluminação que não vai ficar tão marcada, tá? Ela é mais esfumada, então você pode trabalhar, se quiser, com pituá. Deixa eu ver se eu tô com pituá pequenininho, porque aí com o pincel pituá a gente não deixa tão forte, né? Ó, vou pegar um bem pequenininho aqui. Tira o excesso, tá? Você vai pegar tinta branca, tira o excesso. E você trabalha aqui, ó. Você vai fazer essa luz, mas faça ela bem esfumada, ó. Tá? Pra não ficar marcado, porque tem que ter diferença. A que a gente deixou mais forte e essas que a gente vai fazer agora, que é mais esfumado mesmo, sem ficar tão marcado. Olha como muda, né? É tudo um acabamento, né? Quanto mais você capricha aí nos detalhes, mais bonito vai ficando. Olha aí, né? Como fica lindo. Bom, feito isso, a gente vai agora também trabalhar ali na tampa, que precisa mexer algumas coisinhas ainda. Voltamos pra tampa, né? Como eu disse, a gente tinha que retocar o preto, né? Acabou que eu não retoquei, vou retocar aqui com vocês. A parte do reflexo aqui, do pinozinho aqui do puxadorzinho dessa tampa. Retocar aqui embaixo também. Aqui na frente, ó, tinha aquele detalhe que eu tinha que retocar, vou retocar agora. Então, vou pegar o preto. Vou retocar. Retocar aqui também. Agora eu vou pegar branco e eu vou diluir pra eu poder trabalhar aqui. Porque eu vou precisar que seja... Quando a gente vai trabalhar com pincel de contorno, é importante que a tinta esteja diluída, senão não desliza, tá? Ó, aqui na frente, vou dividir. Agora, não tem jeito, gente. Aqui a minha mão vai ficar um pouquinho na frente por conta da posição, tá? Só aqui pra dividir. Agora eu vou pegar branco, tem que deixar ele depositado. Aqui, nessa área, tem que deixar bem claro. Então, vou passar depositando a tinta mesmo. Porque precisa dar a impressão que tá o reflexo bem brilhante, tá? Aqui também, ó. Aqui. Nessa parte tem que ficar bem iluminado. Agora eu vou retocar aqui em cima também, ó. Então, vou pegar e vou retocando. Onde a gente passou a primeira parte do branco, ó. Eu vou retocar. Deixando mais forte. Porque, como eu disse, clareia, né? Então, aqui precisa ser bem forte. Então, por isso que eu tô voltando aqui e retocando. Tá? Então, retoca. Vou até retocar um cantinho aqui que eu não tinha feito atrás desse detalhe da coisinha da tampa. Agora, faltou esse do meio aqui que eu não retoquei ainda. Vem aqui. E retoquei, tá? Bom, aqui eu vou fazer o reflexo que eu fiz esse detalhe aqui, ó. Então, ele vem aqui, ó, na direção desse aqui, ó. Puxa de leve, bem fraquinho. E aqui também, ó. E aqui eu já errei onde ele tava. Vou até consertar aqui, pego o preto. Ali eu dei uma entortadinha no final, ali, ó. Ó, tá? Tem que estar no mesmo lugar, lá de cima.
Tem que seguir um padrão. Agora, o que eu vou fazer? Pra esse negócio ficar bem legal aqui, o efeito, eu vou fazer uma iluminação aqui na borda, de leve, tá? Pra que fique parecendo que é esse detalhe onduladinho da tampa, tá? Então, essa ondinha aí de detalhe da tampa, eu tenho que ter uma iluminação aqui em cima, de leve, tá? É pouquinho, mas tem que ter. Bem de levinho. Ó, tá vendo? É de levinho, mas ó como já muda, tá? Esse lado não tem, esse lado tem. Ó a diferença que dá. Então, é importante. São detalhes que fazem a diferença. Ó, tá vendo? Olha como, né? Já muda, né? O aspecto aqui já muda bastante, né? Por isso que eu falo. São detalhes que parecem bobos, mas que fazem a diferença quando entra tudo no conjunto, né? Da obra. Então, olha aí, tá? Então, fiz aqui, ó, fiz aqui. Olha como muda. E aqui eu dou uma esfumadinha nesse acabamento final aqui, tá? De leve. Eu dou uma esfumadinha aqui, ó. Pra ficar suave esse pedaço aqui, tá vendo? Olha só, que lindo, né? Agora a gente vai dar acabamento aqui nessa parte aqui da alça que tá faltando. Ó, aqui nesse pedacinho, a gente vai pegar o branco, ilumina a borda. E aí, pega o cinza chumbo. Eu dei uma entortadinha aqui, vou ter que dar uma consertada depois. Mas eu mostro pra vocês essa gambiarrinha que eu vou dar aqui. Ó, aqui eu vou escurecer um pouquinho, tá? Esse pedacinho aqui no final. Esse detalhe aqui é mais escuro. Deixa eu pegar o cinza chumbo aqui. Aí eu pego o preto. Pra deixar mais escuro esse detalhe aqui no final, tá? Eu não sei se você... É que eu sou bem chata, gente, ó. Tá vendo? Tá um biquinho ali, tá? Esse tecido aqui, ele é de cor, tá? Essa cor aqui, eu consigo pegar uma tinta e usar como um corretivo só pra consertar. Não é legal ficar fazendo isso, mas é só pra mostrar pra vocês que dá pra consertar. Pra quem é chatinho igual eu, que não gosta de ver um negócio torto, eu vou mostrar como a gente conserta. Essa cor aqui é areia. Ela é bem parecida com a cor desse tecido aqui, tá? Então, a gente tem que procurar uma tinta que seja parecida com a cor do fundo que a gente tá pintando. Ó, eu vou pegar bem na pontinha do pincel, eu vou dar batidinhas pra cobrir aquela partezinha que eu não gostei, que pra mim tá torto. Ó, lembrando que é detalhe pequeno, então nem vai aparecer, tá? Quando secar, isso aqui vai sumir, tá? Ó lá. E aí eu consertei o que eu tava me incomodando, tá? Então fica aí a dica que dá pra você, se for coisa mínima, dá pra você consertar. Vamos aqui fazer esse detalhe agora aqui embaixo. Vou pegar a pontinha do pincel, pegar ele aqui. Vou trabalhar o preto. Faço aqui a sombrinha embaixo. E aqui, ó, eu vou deixar mais escuro. Então, vou pegar o restinho da tinta que tá aqui e já usar como sombra mesmo, ó. Ali na ponta eu escureço, né? Como mostrei, eu deixei mais escuro. E aqui no final, uma isquinha de branco. Só pra dividir. É só pra dividir um lado do outro, né? Então, ele não fica tudo misturado. Olha aí, né? Agora vamos tirar o zoom. Olha aí, pessoal, o resultado. Que lindo que ficou. Agora me falem, vocês querem que eu traga um complemento pra essa pintura? Pra gente terminar e montar um projetinho com mais 2 elementos aqui? Que aí, se vocês falarem que vocês querem, eu trago primeiro um elemento e depois o outro aqui, tá? Aí vocês me falam se vocês querem, que a gente pode compor essa cena. Só que vocês têm que comentar muito aí, ter bastante like no vídeo, compartilhar com seus amigos, se inscreve aí no canal. Então, comenta aí que eu quero saber. E se você gostou, não esquece de deixar o like aí e eu te vejo aqui no próximo vídeo.